Joia, muito bem, muito bem. Estamos seguindo a nossa série sobre Daniel, uma visão de esperança. E aí falamos anteriormente sobre a, o perfil de Daniel, né? Como que Daniel sobreviveu a isso tudo, né? E agora nós podemos estruturar o livro de Daniel dentro de um contexto histórico, tá certo? Dentro de um contexto histórico. Então, o ambiente onde Daniel estava era na Babilônia. Ele teve características puras e, no final, ele entendeu que ele não poderia se contaminar. Essa é a ideia, né? E na última aula, nós estabelecemos aqui um princípio que a alimentação contaminada, ela acaba com a vida das pessoas. E aí falamos aí, lembramos do coronavírus, de uma comida errada, gerou toda uma demanda global. E agora voltamos para essa estrutura. Então, talvez aqui vocês vão fazer uma viagem pela filosofia e pelos princípios de vida da Babilônia. Pastor, por que eu devo fazer uma viagem lá para a época de Daniel? Porque foi isso que ele estudou durante 3 anos. Então, talvez você pergunte assim: o que que foi que Daniel fez? O que foi que Daniel aprendeu durante 3 anos lá? Porque quando ele terminou esses 3 anos, ele foi achado 10 vezes mais inteligente, mais sábio do que os magos da Babilônia, do que os encantadores da Babilônia. Então, ele estudou o que os magos estudaram. Por que que é interessante a gente saber disso, pastor? Porque Daniel estudou tudo isso, mas ele não se contaminou. Então, nós já falamos da comida, a comida vem da mesa do rei, e a mesa do rei vem a alimentação, que vai destruir o corpo. Agora nós vamos falar da filosofia, da filosofia. O que que é uma filosofia? São as bases da vida, né? A palavra filo significa amor, e Sofia é a sabedoria. O que que vem da sabedoria? Vem as origens, né? A estrutura que governa a nossa vida. Então, deixa eu lembrar você a parte física e agora como mudar a mentalidade de uma pessoa. Então, a viagem que nós vamos fazer agora vai ser bem interessante, tem a ver com o que Daniel estudou lá na Babilônia. E aqui está a imagem-chave para você entender a filosofia de Babilônia. Então, faz de conta que eu estou aqui seguindo a linha de raciocínio do Dr. Rodrigo Silva e apresentando a mitologia babilônica. Então, o que que é uma mitologia? A mitologia é a história da origem das nações pagãs. Tudo isso é mitologia porque é mentira. No entanto, o termo mitologia nem sempre vai fazer com que as pessoas achem que é mentira, mas a origem, tá bom? Então, olha que interessante. Você tem nessa imagem aqui, é uma imagem, uma foto da parede dentro da Babilônia. Então, nós temos um homem aqui, e esse aqui é Marduk, ele tem um raio na mão, você vai perceber, um relógio, ele tem asas, né, uma barba grande, e ele está olhando para um bicho feio aqui, para um negócio aqui chamado Tiamat. É uma mistura de animais para representar uma fera destruidora. Então, eu vou contar a história aqui, vou ler a história. Da onde você tirou isso, pastor? Da Wikipédia, que está disponível aí, você pode pesquisar. Mas o que que é o mito da Babilônia? Eles chamam de Emuná Elis, que é o mito babilônico da criação. Então, para que a gente tenha uma filosofia,
nós temos que responder três perguntas: da onde eu vim, o que eu estou fazendo aqui e para onde eu vou. Tá certo essa parte? Hoje em dia, gente, as pessoas elas estão ensinando mitos de criação de tudo quanto é jeito. Vocês sabem disso. E Daniel recebeu essa aula aqui. É claro que com muito mais detalhes, né? Então, para a cultura babilônica, o Emunah Elish explica a origem do poder real, a sua natureza, a permanência da instituição e a sua legitimidade. Preste atenção nisso. A realeza humana e terrena tem a sua origem na realeza divina. A divindade continuará a ser o verdadeiro rei e também o modelo a imitar pelo rei terreno. A existência de um modelo divino impõe limites à realeza humana. Então, aqui tem várias informações de por que o povo babilônico era como era e fazia o que fazia. Essa divindade aqui é a divindade babilônica, né? Tudo é mentira isso aqui, mas o princípio de vida é aqui. Aqui está a filosofia. Perceba que nós temos aqui várias informações. O foco agora é explicar a origem, porque se você entende a origem, você se submete a todo o resto. Vou repetir. Se você entende a origem, você se submete a todo o resto. E aí você entende da onde você veio, o que você está fazendo e para onde você vai, né? Então, vamos lá. Vamos lá para a história. A história conta que havia um casal lá atrás, antes de tudo, e esse casal era o Apsu e a Tiamat. O Apsu é o deus da água doce e Tiamat é a deusa do mar, a deusa do caos. Ou seja, no princípio havia só água. Preste atenção nesses detalhes. Havia só água por todo o planeta Terra. E aí havia água doce e havia água salgada, tá certo? E essas águas, elas viviam em harmonia. A água doce com a água salgada vivia em harmonia. E aí, o que aconteceu? O casal, Apsu e Tiamat, eles tiveram muitos filhos. Então, a água doce foi se misturando com a água salgada e foi gerando filhos. E esses filhos, ó, filho de Deus é o quê? Deuses, né? E aí criou-se muitos deuses. E esses deuses eram muito barulhentos, conta a história. E eles faziam muito tumultos. E era tanto barulho, tanta, sabe, tanta bagunça. Eu coloquei uma foto aí ilustrativa, mas era tanta bagunça, que a água doce decidiu matar todos os filhos. Coisa, briga de família, sabe? E aí o Apsu foi lá e decidiu matar esses meninos. O que que aconteceu? Ea, também conhecido como Enki, filho, né, descobre o plano e antecipa-se. Ou seja, o filho vai lá e mata o pai. E mata Psu. Posteriormente, Dankina, esposa de Ea, dá à luz a Marduk. Entretanto, Tiamat, enraivecida pelo assassinato do seu marido, jura vingança. E aí cria a Tiamat, que é a água salgada. Ela cria 11 monstros para executar uma vingança. Tiamat casa com Kingu e coloca-o à frente do seu novo exército. Então, começa com uma família, uma briga de família, e agora eles começam a criar um projeto de uma guerra interna, né? E aí, pastor, como que fica isso? A Tiamat e 11 monstros derrota todos os deuses. Os deuses temem por suas vidas, né? E aí acontece o caos. Há um caos terrível. Pastor, o que que é essa foto aí? A Tiamat. É a Tiamat. E aqui está uma imagem real de lá. Os deuses, eles entram em um conselho. Por quê? Todos os deuses inimigos da Tiamat e os seus 11 monstros se reúnem para procurar
uma solução contra a situação caótica. E imagina Daniel estudando essas coisas, né? É muita inventação isso aqui. E aí, qual é a solução? A solução é que Enki e Dankina, que são irmãos, eles são irmãos. Eles têm um filho chamado Marduk. E agora Marduk, ele faz muitos testes para ver se ele tem capacidade. E agora ele recebe o trono e a soberania universal. Por, como que ele recebe esse trono, pastor? Ora, pela própria capacidade, pelo poder que ele tem dele mesmo. E agora você vai perceber que Marduk, ele assume um reinado a partir dos seus próprios méritos, né? Presta atenção nesses detalhes. E aí acontece uma guerra cósmica, Marduk persegue a Tiamat e ele destrói Tiamat, né? Ele vence a Tiamat e ao ele derrotar a Tiamat, ele separa o seu corpo em duas partes. Olha que interessante isso. E aí, quando ele, metade do corpo da Tiamat, que é água salgada, ele manda para cima e a outra metade do corpo ele retém embaixo. E aí o que está em cima vira o céu e abaixo vira a terra, né? A porção seca. À medida que os deuses vão ocupando o seu lugar, ou seja, os deuses promoveram Marduk igual político, sabe? Ó, nós vamos votar em você, só que agora você coloca a gente para assumir posições, ministérios na nossa linguagem aqui, né? É, e aí cada um foi ocupando o seu cargo, e aí vão sendo criados dias, meses, estações do ano. As fases da lua são determinadas por ciclo dos meses. Da saliva de Tiamat, Marduk cria a chuva. Claro, porque a Tiamat é água salgada e ela vai para cima, para o céu, e aí cai a chuva. A cidade da Babilônia, ó, aí Marduk desce e ele vai e cria uma cidade para ele, um centro, um polo. E a cidade de Babilônia é criada sob a proteção do rei Marduk, que é o Deus com D minúsculo, né? E aí Marduk criou tudo, né? Ele criou o planeta Terra, criou todas as coisas estão funcionando bem, só que ele está sozinho. E aí ele cria o homem. Então, o que que ele faz para criar o ser humano? Ele vai lá e pega sangue, né? Tá aqui. Para criar, mas apenas um dos deuses poderá morrer, o culpado de lançar o mal sobre os deuses. E quem é o culpado? Marduk consulta o conselho e descobre que quem incitou a revolta de Tiamat foi o seu marido, Kingu. Mata o Kingu e usa o seu sangue para criar o homem, de forma a que este, o homem, sirva de criado dos deuses. Em honra a Marduk, os deuses constroem uma casa na Babilônia, que é o Zigurate, e havendo uma grande festa, né, um grande festim para os deuses quando termina tudo. Então, pastor, como é que o homem é criado? Segundo a filosofia babilônica, o homem é criado a partir do sangue de um Deus culpado. Então, o homem sempre é culpado e ele já nasce com uma natureza de culpa. A nossa linguagem aqui, uma natureza pecaminosa. Presta atenção nas similaridades, como o inimigo de Deus inventa coisas, né? Gente, isso aqui era algo que toda uma nação acreditava como verdade absoluta, né? E agora nós temos aqui a filosofia da Babilônia. Era isso que era ensinado dos magos e os encantadores. Eles sabiam isso de cor. E o Daniel estudou isso aqui. Marduk está aqui do lado, é o desenho de Marduk, e ele tinha um dragão, um animalzinho de estimação, que era o Muxuçu. Ele tinha cabeça de serpente, as patas da frente era de leão, as patas de trás era de águia, ele tinha uma cauda de escorpião e um corpo ali.
né, de um leopardo, alguma coisa assim. Essas são as origens, né? Dizem que ele tinha quatro olhos, o Marduk, e aí tem algumas imagens sobre isso. Então agora Marduk, ele se torna o Deus Supremo, sabe? Não quer dizer que ele era onipotente, igual a nossa linguagem. Quer dizer que ele foi eleito para ser o presidente, igual o mundo faz hoje em dia, né? Então, Marduk, ele era filho de uma relação incestuosa entre Enki. Ah, pastor, então os irmãos casaram e fizeram um filho, tá certo? Os homens foram criados por Marduk. Então, você imagina se o Deus deles tem relação, assim, vem de uma relação entre irmãos, você imagina como é os babilônios. Eles não tinham, assim, muita noção e nem respeito familiar. Não havia família no padrão bíblico da Babilônia. Embora alguns achem que eles seguiam alguma coisa, mas não tinha isso não. Então, pastor, quais são as respostas que os magos e os encantadores ensinavam ao povo babilônico? Passado, de onde vim, presente, quem eu sou, futuro, para onde vou. Aqui vai ficando interessante, porque você pode comparar aí na sua mente com o mundo aqui, né? Com o mundo que a gente vive. Então, da onde eu vim? Eu vim de Marduk, e eu sou fruto de uma pessoa que errou, né? Eu fui criado por Marduk, e tá aí, né? Quem eu sou? Então, Marduk, ele exige o serviço e a adoração. Interessante isso. Então, os homens são servos de Marduk. Quem são os homens? Eles têm que obedecer Marduk. E para onde eu vou? Os homens serão servos de Marduk para sempre. Então, os homens foram criados por Marduk, eles são servos de Marduk e vão ser servos de Marduk para sempre. Isso significa que a religião é o centro da vida deles. Significa que os mais exaltados são os sacerdotes, que são os intermediários entre Deus e o homem. Pastor, parece muita coisa parecida, né, com a Bíblia. Muita coisa parecida com a Bíblia. Mas eu vou destacar aqui um detalhe para já começar a aplicar. Às vezes, nós não temos essas perguntas claras. Da onde eu vim, quem eu sou e para onde eu vou. Às vezes, adventistas, se você perguntar, me explique com profundidade da onde a gente veio, quem é você? E às vezes, a religião, pastor, o que que é religião? Religião são processos que faz a gente se ligar a uma divindade, seja o Deus com D maiúsculo ou um Deus com D minúsculo. Então, o que é isso? Significa que tudo que eles comiam, tudo que eles falavam, como eles se vestiam, tudo isso estava vinculado à religião deles. Às vezes, a gente não tem uma filosofia de vida. Às vezes, a gente vive com qualquer coisa no centro, menos a nossa religião. E olha que a nossa religião é verdadeira. Vamos seguir, que eu vou ampliar isso aqui. Você consegue responder essas perguntas? Qual é o centro da sua vida? Para onde você está indo? Então, para formar um profeta, tem que estar claro na mente dele isso, né? Qual é o centro da sua vida? O que você, meu querido irmão, minha querida irmã, o que você estabelece para girar em torno, né? Então,
Quando nós pensamos nas iguarias de Babilônia, eu vou fechar com essa próxima parte agora. Nós temos a filosofia, que para a gente entender os princípios de vida, nós passamos pela filosofia. E agora, o que que é um princípio de vida? Olha aqui, ó. Daniel 1, verso 4. Esses jovens tinham que ser nesse perfil, né? Eles tinham que ser versados no conhecimento e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei. Lembrando que o rei, ele era apenas um representante de Marduk. O rei não era rei. E agora tinha que se ensinar para esses jovens a cultura e a língua dos caldeus. Então, se está esse texto aí, cultura e língua dos caldeus, é importante. A Bíblia está dizendo assim, ó, saiba qual é a filosofia e os princípios de vida dos babilônicos, para que você faça separação entre a luz e as trevas, entre o bem e o mal, para que você não se misture com a Babilônia. Porque se você quer saber, né, é, o- o- os 10 mandamentos, você vai perceber o que você tem que fazer e o que você não tem que fazer. Então, ao você conhecer a Babilônia, você vai perceber os princípios de vida da Babilônia. Então, na história de Marduk, nós temos os princípios da Babilônia. Quais são os princípios da Babilônia? O egoísmo, o orgulho e a exaltação própria. Esses são os princípios do Deus minúsculo. Eles seguiam uma estrutura que é a astronomia, a geometria e a matemática. E eles buscavam pela beleza, pelos banquetes e pelas orgias. Então, isso governava os caldeus. Isso governava os caldeus. Na história da origem da Babilônia, você vai perceber essa estrutura aqui, né? Então, pastor, o que que governava a Babilônia? Isso aí, né? Tem a parte da, do profissionalismo, tem a parte da, do caráter e tem a parte da personalidade, o que eles faziam durante o dia. Então, o caráter é egoísmo, orgulho e exaltação própria. A atividade dele que ganhava dinheiro vinha da astronomia, geometria e matemática. E o que que eles faziam no dia a dia deles? Eles buscavam a beleza, buscavam os banquetes e as orgias. Interessante isso. E agora nós temos a compreensão, porque a pergunta é como se corrompe os princípios, né? Como se corrompe os princípios? Aqui está algo para você pensar. Tem uma imagem aqui, nós temos um urso e temos um jacaré. Isso eu copiei de uma palestra aí que eu ouvi. Me diga o seguinte, se o jacaré brigar com o urso, quem é que ganha? Pensa aí. Se o jacaré brigar com o urso, quem é que ganha? Você já deve me responder, é fácil, pastor. Depende do contexto, certo? Depende do contexto. Se o urso pular na água para pegar o jacaré afoga ele e mata ele. Se o urso estiver na terra e o jacaré vir para a terra, é muito provável que o urso morde a cabeça dele e aí mata o jacaré. Então, pastor, num, para corromper princípios, a gente tem que fazer o quê? Tem que fazer o quê? Hum? A gente tem que tirar, vou deixar aqui para fechar essa ideia, nós temos que tirar a pessoa do ambiente dela, tirar a pessoa do contexto dela. Preste atenção na estratégia de Satanás para destruir os filhos de Deus. Tira Daniel do contexto dele, tira os judeus do contexto dele e traz para dentro da Babilônia. E aqui nós vamos corrompendo os princípios deles. Então, é assim.
que Satanás faz hoje em dia. Então, ele coloca a gente em associação com um contexto dele, que tem os princípios de vida dele, egoísmo, orgulho, exaltação própria. E a gente vai se acostumando com isso. E sem a gente perceber, ele corrompe os nossos princípios. Então, é por isso que eu estou contando a história da Babilônia. Ellen White diz aqui no Lar Adventista: todos devem vigiar os sentidos. O que são os sentidos, pastor? As janelas da alma, as avenidas da alma. Do contrário, Satanás alcançará vitória sobre eles, pois essas são as avenidas da alma. Devem tornar-se fiel sentinela. Quais são os sentidos? Dos seus olhos, dos seus ouvidos e todos os sentidos. Se quiseres dominar a mente, impedir que vãos e corruptos pensamentos te manchem a alma. Só o poder da graça pode realizar esta obra tão desejável, né? Essa tão desejável obra. Então, nós estamos aqui em em um momento muito sério da história da Terra. Você é assaltado por todos os lados para mudar a sua filosofia de vida e os seus princípios. Ontem, eu assisti uma palestra de um doutor, naturólogo, e ele falou algo interessante. Lá no fundo do pecador, a pessoa que tem uma natureza pecaminosa, é todos nós, lá na nossa mente inconsciente, a gente foi ensinado a ser um Deus, sabe? E isso é alimentado por Satanás desde que a gente nasceu para toda a nossa vida. E uma das formas que descobre se a pessoa ela tem um Deus dentro dela, sendo ela mesma, uma das coisas é quando a gente vai ensiná-la, quando ela vai receber uma crítica, como ela se espinha, como isso dói o ego dela e ela quer se proteger. Ixi, pastor, tem mais, e tem muita coisa, porque quando a gente for analisar a vida de Daniel daqui para frente, isso vai expandir ainda mais. Alguns textos a mais para você pensar. Satanás e seus anjos estão ativos. Não esqueçam disso, viu, gente? Às vezes, meus irmãos, a gente esquece que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, é contra os principados e potestades nos lugares celestiais, na nossa mente. E Satanás e seus anjos estão ativos, criando uma espécie de paralisia dos sentidos, de modo a não serem ouvidas as admoestações, advertências e repreensões, ou se ouvidas, não terem efeito sobre o coração, transformando a vida. É o que eu estava falando agora há pouco. Quando alguém faz uma admoestação, uma advertência, uma repreensão, se essa pessoa está do lado de Satanás, ele não escuta. Ele não escuta. Isso é seríssimo. Ele corrompeu os princípios de vida daquela pessoa. E agora, Ellen White cita mais um texto. Perceba que esse aqui são citações do livro Lar Adventista. Do Lar Adventista. O que tem no lar? É o núcleo da sociedade. É o lar. E é por isso que Ellen White vai trabalhar isso aqui, para a gente cuidar do nosso lar, da nossa casa, para que a nossa casa não seja o contexto do inferno. Vou ler aqui, meus irmãos. Deus vos convida, como seguidores seus, a que andeis na luz. Importa que vos alarmeis. Há pecado entre vós, e não é considerado excessivamente pecaminoso. Agora, os sentidos de muitos acham-se inativos pela condescendência com o apetite e pela familiaridade com o pecado. Precisamos avançar para mais perto do céu e mais longe da Babilônia. Você percebe aqui a questão do contexto? Então, quando você está mais perto do céu, você está no seu contexto original.
e o inimigo não toca em você. Ele não toca em você. Agora, se você está no contexto do inimigo, pastor, qual é o contexto do inimigo? O pecado, a condescendência com o apetite, né? O que é uma familiaridade com o pecado? É a atividade que aconteceu, né, com o Daniel sem ele querer, mas agora teologicamente falando. Ele está no ambiente da Babilônia. Ele é forçado a conviver, a se familiarizar com toda essa história do Marduk, com toda essa alimentação. Mas Daniel não se contamina. É a prova que eu e você podemos estar no planeta Terra, mas não contaminado com os terráqueos, né? Não contaminado com o príncipe deste mundo, que é Satanás. Então, eu quero destacar um detalhe aqui importante. Às vezes, a gente não considera a excessiva pecaminosidade, né? O quanto o pecado é terrível. Pastor, o que é pecado? Aí, meu amigo, quem sabe um outro estudo, mas lá no fundo você sabe o que é certo e o que é errado. O pecado é muito mais do que a transgressão da lei, muito mais. E Cristo ele veio para apresentar a lei e torná-la gloriosa. Então, ao você estudar, por exemplo, Sermão do Monte, você vai perceber como Cristo vai expandindo os 10 mandamentos, né? E agora você percebe a estratégia de Satanás. Presta atenção nessa imagem. O que que você deve ser evitado? O que deve ser evitado? Coríntios, 1 Coríntios 6, 9 e 10. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Perceba, isso aqui, ó, é a filosofia e os princípios de vida da Babilônia. É isso aqui. E meu conselho é que você observe esse texto e pergunte-se o que é injusto. O que que no dia a dia, Senhor, revela para mim, né? Sonda, diz Davi, sonda o meu coração e vê o que que há em mim, se há um caminho mau. Mais do que isso, ore como Davi, Senhor, cria em mim um coração puro, renova dentro de mim um espírito inabalável, para que eu esteja no contexto do céu, para que eu esteja protegido nos braços do Pai. Então, Deus, ele quer estabelecer o seu reino primeiro em nós, no nosso coração. E essa estrutura que eu comentei lá atrás, na última aula, vai fazer muito mais sentido agora, porque Daniel, ele estava no contexto do céu, morando na Babilônia. Olha que coisa incrível isso. Ele estava no contexto do céu, morando na Babilônia. Pergunto, você está no contexto do céu, morando aqui nesse planeta Terra? É, como que você visualiza isso? Como que você percebe isso? Então, pastor, como eu faço para ser vitorioso, como Daniel foi? Algumas dicas aqui, bem simples para você. Filipenses 4:8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Então, eu quero expandir essa dica aqui para você. Imagina que na sua mente passe um rio, em que esse rio correndo aí,
ele seja o fluxo dos seus pensamentos. Sabe, um pensamento um atrás do outro? Pode ficar tranquilo que geralmente a gente acha que pensa muitas coisas ao mesmo tempo, mas não, né, não. É uma filinha e as palavras do pensamento é um atrás do outro. Então, questione-se, faça um filtro no seu pensamento. Isso que veio na minha mente é verdadeiro ou é falso? Isto que veio na minha mente é respeitável, é justo, é puro, é amável, é de boa fama? A virtude, eu aprendo alguma coisa com isso aí? Quando vim na minha mente esse pensamento, dá vontade de cantar, louvar a Deus? Essa é a pergunta. Se isso não está de acordo com a Bíblia, não pensa nisso, irmão. Não pensa nisso. E eu vou provar para você como Daniel praticou isso aqui, como Daniel viveu isso aqui. Então, aos poucos, você vai perceber que Deus, ele quer um profeta, ele quer um mensageiro que não tenha contaminação com o estilo de vida dos babilônicos, né? Que não tenha contaminação. Na próxima, na próximo estudo, nós vamos falar sobre o sonho. Aí a gente terminou o capítulo 1 e a gente entra no capítulo 2. E agora sim, nós vamos falar sobre inteligência emocional. Inteligência emocional. Eu quero fazer uma oração por você, para que Deus, para que Deus te prepare, para que Deus tire você do contexto da Babilônia e te coloque no contexto do céu. Podemos orar? Oremos. Querido amado Pai, o Senhor nos chamou, o Senhor nos tirou de um tremendal de lama. Cada um de nós temos uma história de caminhada por Ti. Nós estamos aqui expandindo a nossa compreensão e questionando a motivação profunda de cada uma das nossas ações. Se vem da natureza pecaminosa ou se vem da natureza divina. Isso, ó Pai, é muito sério, porque o inimigo, ele busca de maneira sutil penetrar na nossa casa, no fundo da nossa alma, através dos sentidos, para corromper, para que a gente não perceba e viva na natureza decaída. Peço a Deus que abra os nossos olhos. Peço que o Teu Espírito Santo seja derramado sobre nós, para que a gente entenda a mentira que o inimigo está espalhando por aí e que a gente absorva apenas a verdade da Tua palavra. Entrego esse momento e cada um que me ouve em tuas mãos. Em nome de Jesus. Amém e amém.